Capítulo 11. Próximo à Cidade de Deus. Desfrutando da estrada na terra de Beulá. Agora eu via que os peregrinos haviam atravessado o terreno encantado e já adentravam a terra de Beulá. O ar era doce e revigorante. Eles descansaram e deleitaram-se por algum tempo nessa terra. Ali, ouviram o canto contínuo dos pássaros e observaram as flores, que vicejavam em toda parte. Escutaram também a voz da rola sobre a terra. Neste pacífico país, o sol brilha o ano inteiro. Ele fica bem longe do vale da sombra da morte e fora do alcance do gigante desespero. Nessa terra ensolarada, não se pode ter a mais pálida concepção do castelo da dúvida. Dali, os peregrinos puderam avistar a cidade santa. Também encontraram lá alguns dos habitantes da metrópole eternal, porque nessa terra de Beulá, os seres celestiais frequentemente passeiam com os humildes, uma vez que ela fica nos limites do céu. Nessa terra, os votos da noiva e do noivo são renovados. Ali, nada faltou aos peregrinos, pois havia abundância de tudo o que eles desejaram em sua jornada. E ouviram vozes da cidade cantando: Dizei à filha de Sião: eis que a tua salvação vem, eis que com ele vem o seu galardão. E todos os habitantes daquela terra chamavam os peregrinos de povo santo, remidos do Senhor. Enquanto passeavam por essa terra, tinham mais alegria do que jamais haviam experimentado nos lugares afastados do país para onde se dirigiam. Chegando mais perto, tiveram uma visão mais perfeita da cidade e puderam notar que ela era feita de pérolas e pedras preciosas, e as suas ruas pavimentadas de ouro. Por causa da glória natural da cidade e do reflexo dos raios solares sobre ela, Cristão desejou-a tão profundamente que adoeceu. Esperançoso também sentiu o aperto do dissabor. Assim, ficaram ali durante dias, chorando a dor aguda de seus corações. Se achardes o meu amado, dizei-lhe que adoeço de amor. Receberam, porém, maior graça e foram capazes de prosseguir a caminhada. Conforme se aproximavam mais e mais das portas luminosas, viam pomares, vinhas e lindos jardins, cujos portões abriam-se para a estrada. Eles perguntaram a um jardineiro parado junto a um dos portões: a quem pertencem esses vinhedos e jardins? E ele respondeu: pertencem ao rei, e foram plantados aqui para o deleite dele e prazer dos peregrinos. Então o jardineiro convidou-os a entrar no vinhedo e a servir-se das uvas deliciosas. Também mostrou-lhes os passeios do rei e os seus caramanchões de descanso. Ali se demoraram e adormeceram. Eles falaram muito em seu sono. Cogitei do porquê, e o jardineiro explicou-me. Admira-se de que os peregrinos falem tanto enquanto dormem? Eles estão felizes. É próprio dessas uvas serem tão doces e agradáveis, que fazem falar os lábios dos que dormem. Reparei, quando eles acordaram, que se preparavam para subir à cidade. Contudo, o reflexo do sol sobre a cidade, que era de ouro puro, resplandecia tanto, eles não podiam fitá-la com os olhos naturais. Tiveram de olhar através de uns óculos feitos para esse propósito. Enquanto prosseguiam, encontraram 2 homens em trajes dourados, cujas faces brilhavam como a luz do sol. Indagaram dos peregrinos de onde eles eram, onde haviam se hospedado, que bênçãos e prazeres tinham experimentado, e que dificuldades tiveram de enfrentar pelo caminho. Cristão e Esperançoso relataram as suas experiências. Então, um dos resplandecentes avisou: vocês têm mais 2 dificuldades a superar. Depois estarão na cidade. Cristão pediu aos homens que fossem com eles. Os 2 consentiram, mas acrescentaram: vocês devem ir firmados na própria fé. Em meus sonhos, os vi seguirem juntos até avistarem a porta.
a travessia do rio da morte. Entre eles e a porta havia um rio fundo, escuro e gelado, e não tinha ponte. Ao avistar o rio, os peregrinos empalideceram e silenciaram. Os dois homens estimularam-nos. Vocês devem atravessá-lo, ou nunca chegarão à porta. Não há outro jeito? Perguntaram ambos. Sim, respondeu o homem. Mas desde a fundação do mundo, apenas dois, Enoque e Elias, tiveram permissão de entrar desse outro modo, que a ninguém mais será permitido, até que Cristo venha outra vez. Então, aceitaram o inevitável. Entrando na água, Cristão começou a afundar e gritou ao seu bom amigo esperançoso: Afundo em águas profundas! Os vagalhões correm sobre a minha cabeça! Todas as suas ondas passam sobre mim! Anime-se! Incentivou o esperançoso. Sentiu fundo e é seguro. Ah, meu bom amigo! Lamentou Cristão. As agonias da morte me cercaram, e eu nunca verei aquela terra feliz. Grande horror e densas trevas desceram sobre Cristão, de modo a não poder ver o que estava adiante de si, e ele praticamente perdeu os sentidos, ficando sem saber do que se passava à sua volta. Ele não podia se lembrar ou falar coerentemente das boas coisas de que desfrutara em sua peregrinação. Entretanto, as palavras que proferia indicavam o seu grande medo de morrer naquele rio, antes de alcançar a Porta Formosa. Os que se achavam por ali perceberam que ele estava aflito pelos pecados que cometera antes e depois de se tornar um peregrino. Supuseram também, pelas coisas que ele murmurava em seu estupor, que estivesse tendo visões de fantasmas e espíritos maus. Esperançoso, por conseguinte, fazia o que podia para manter a cabeça de seu irmão acima da água. Às vezes, Cristão afundava por um segundo, e então emergia novamente, embora apenas por meia cabeça. Esperançoso tentava consolá-lo. Irmão, estou vendo a porta, e vejo os santos aguardando para nos receber. Contudo, Cristão repetia: é a você que eles estão esperando. Você tem sido cheio de esperança desde que o conheci. E você também, replicava esperançoso. Ah, irmão, se eu fosse direito, certamente Cristo Jesus viria agora em meu socorro. Mas por causa dos meus pecados, trouxe-me a essa cilada e abandonou-me. Meu irmão, admoestou esperançoso, você esqueceu completamente o texto que fala dos maus? Não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Essas dificuldades e angústias que você atravessa nestas águas não são sinal de que Deus o desamparou. Elas foram enviadas para lembrá-lo das coisas que recebeu da bondade dele, a fim de que confie nele na aflição. Então, Cristão refletiu seriamente por um momento, enquanto esperançoso acrescentava: Tenha bom ânimo, Jesus Cristo o curou. De repente, Cristão rompeu em voz alta: Oh, eu o vejo novamente! E ele está me dizendo: quando passares pelos rios, eles não te submergirão.